para acelerar uma dor nos pés, misericórdia. Glória a Deus. Meus irmãos, só foi. Oi? Tá bom aí, né? Glória a Deus. O nosso irmão Odaí leu em Provérbios capítulo 13, né? Mas na semana passada eu fiz uma leitura de um texto. Esse que eu fiz agora a leitura é Romanos capítulo 16. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Os irmãos, eu estive lendo esse capítulo. Existe um registro aqui de aproximadamente 25 pessoas, famílias. Esse último capítulo é como se fosse um apêndice, né? Onde Paulo vai fazer assim saudações, ele vai expressar gratidão. Eu fui lendo, eu fui percebendo muita coisa que eu preciso melhorar na questão assim de relacionamento com as pessoas. E também vou aprender algumas questões sobre o engajamento das pessoas. O engajamento das pessoas. As pessoas se entregar no propósito com Deus de realizar, né, a divulgação, a implantação da igreja de Deus aqui na terra. Glória a Deus. São tantos nomes, tem uns nomes tão esquisitos aqui que misericórdia, né? Teve um que eu tive até que ouvir como era a pronúncia, que eu não estava nem sabendo como é que pronunciava. Glória a Deus. Mas irmãos, são assim, elogios, principalmente elogios. Paulo, de antemão a gente pode perceber que a obra de Deus, a igreja de Deus, ela milita, não assim, nenhum obreiro, viu, irmão Mário, irmão Miqueias, nenhum obreiro, Alisson, pode ter uma carreira solo. Nenhum cristão pode ter uma carreira solo. Glória a Deus. A gente precisa andar juntos, trabalhar juntos. Aqui eu já pude expressar algumas doutrinas falando sobre cada membro do corpo tem a sua função. Então aqui é um bom exemplo dessa mensagem. Glória a Deus. Então, nesta noite nós queremos pedir a Deus, através da sua graça, nós possamos conhecer essa igreja que Paulo deixou como uma diretriz para a igreja atual, de como é que deve funcionar a mobilização dos cristãos, o entrosamento daquela igreja, para que eles pudessem realizar algo para Deus. Glória a Deus. Então, de antemão, eu quero dizer para os irmãos, em primeiro lugar, que a igreja é um local de serviço, onde cada um de nós podemos cooperar, podemos servir a causa de Cristo. Glória a Deus. O primeiro exemplo que nos vem ao texto ele usa o exemplo, eu achei interessante, viu, irmãs, as irmãs aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 3:28, ele disse que no propósito com Deus, diante de Deus não existe judeu, nem grego, não existe macho ou fêmea, todos estão de pé de igualdade. E principalmente nesse capítulo, Paulo vai destacar o papel, até uma mensagem do culto de senhoras, o papel das mulheres no evangelho, viu, irmã Vilani? Muitas delas foram citadas aqui. Febe, versículo 3, Priscila,
versículo 6, Maria, versículo 7, tem aqui que tem nome que ele é aplicado, tem nome que é aplicado para, que é um nome assim, feminino, mas usa-se também algumas para o masculino. Mas aqui tem como se fosse Júnia. Também. Mas é mais feminino. Mas no caso aqui foi colocado masculino. Áquila, né? Mas era um casal altamente assim, cooperadores. Principalmente na igreja de Éfeso e Corinto. Então Paulo vai citar muitas mulheres, até casais, que estavam juntos ali, cooperando, trabalhando, servindo a causa de Cristo. Glória a Deus. E o primeiro exemplo que eu quero destacar nessa noite, com a graça de Deus, é a gente aprender com Febe. Algumas igrejas, irmãos, se baseiam, né, assim, colocam como assim, um cargo eclesiástico as mulheres como diaconisa. Não é o caso das Assembleias de Deus, mesmo no tempo central. Mas essa palavra aqui, Febe, era uma irmã em Cristo, que ela era da cidade de Cencreia, e ela servia. E a palavra servir, ela origina o termo diácono. Glória a Deus. Eu estou aqui ministrando para os obreiros, aqui para os homens, sobre o chamado do servir. Independente de posição eclesiástica, o principal de todos os que serviram, diz aí como é o nome dele. Ele não veio para ser servido. O irmão até pregou aqui que ele lavou os pés do discípulo. Aqui dali era uma cultura, muita poeira. As pessoas, os servos, os empregados, eles tinham o dever de chegar um hóspede, ele pegava logo a baciazinha dele, a toalha, e ia lavar os pés dos hóspedes. Isso era uma forma de recepcionar bem as pessoas. Algumas igrejas tornaram isso como fazendo parte da liturgia do culto, mas o que está implícito ali é a verdadeira lição da humildade, de servir uns aos outros. Glória a Deus. Como o nosso irmão Fred aqui já deixou aqui a água aqui, obrigado, viu? Glória a Deus. Então, Febe é o nome da irmã, servia a Deus. Interessante que eu estive lendo, viu? Ela, Leia, era tipo aquelas, vou dizer assim, aquelas mulheres vendedoras que viviam de cidade em cidade. Então ela foi para Roma. Paulo nunca pregou assim, nunca fundou a igreja de Roma, mas Paulo enviou essa carta, e ela levou essa carta aos romanos, e ela levou como nesse capítulo, como uma carta de recomendação, e disse: recomendo-vos, pois a irmã Febe, que é nossa irmã. E Paulo começou a detalhar o que Febe estava fazendo na igreja. Ela era uma servidora naquela igreja, glória a Deus. Então a igreja de Jesus, nós servos de Deus, aqui é um local de serviço, glória a Deus. É como disse Jesus: a seara é grande, né? A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da seara, Alisson, para que Ele envie ceifeiros, obreiros, trabalhadores, cooperadores, ministros, servos, que estejam dispostos a servir na igreja de Jesus. E aí a carta de recomendação, ele diz: olha, vocês prestem atenção. Paulo está dizendo: recebam a irmã Febe no Senhor, como convém aos santos, e ajudei ela em qualquer coisa que ela precisar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Quer dizer que ela serviu o próprio, por exemplo,
a irmã Lídia, lá da cidade de Filipos, ela hospedou aquele missionário na sua própria casa. E essa irmã aqui, ela prestou serviço à igreja de Secreia, que fica lá em Corinto, na cidade de Corinto. Então, primeira lição que nós vamos aprender com esses personagens que Paulo vai apresentando, nome interessante. Eu sei que muitas vezes a gente vai dizer nome. Eu quero agradecer aqui a irmã Vilani, eu quero agradecer aqui a irmã Flávia. Às vezes a gente esquece uma irmã. E Paulo fez questão de citar nome por nome. Glória a Deus. Isso até é uma doutrina para nós. Hoje eu estava lá no trabalho. Meu Deus do céu, é uma chocarrice. Cada um bota um apelido no outro. Se tem um defeito físico, é gordofobia, né? Se é magro demais, meu Deus do céu. Aí eu disse, rapaz, eu vou sair dessa chocarrice aqui, que rato é. E mangaram até do rapaz lá, que é o chefe lá, botaram os apelidos. Mas isso acontece no meio mundano. A pessoa gosta de botar apelido uma nas outras. Mas uma coisa é certa, irmãos. Lá em Isaías diz, irmãos, que Deus nos chama pelo nosso nome. Claro que tem alguns irmãos, né, que tem carinhosamente, né, tem um apelido, né, mas não é algo que venha difamar a pessoa, ou apontar o defeito físico dela. Então Paulo chama pelo nome a irmã Febe, que muito serviu. Então o verbo servir aqui é prestar serviço na igreja local, no corpo de Cristo. Glória a Deus. Mas um outro verbo que está em pauta dentro dessa passagem, eu quero citar, não assim, é o verbo cooperar. A cooperação. Cooperar é quando as pessoas estão trabalhando juntos. Elas estão numa mesma obra, trabalhando juntas. Prestemos atenção ao versículo de número 3. O que diz? Do 16. Glória a Deus. Romanos 16 e 3. Ele começa a saudar um casal a qual ele tinha muita estima, né? Inclusive esse casal foi expulso de Roma por serem judeus. E também tinha a mesma profissão de Paulo. Eram construtores fabricadores de... Agora eu esqueci o nome da profissão desse casal e do Paulo. É isso mesmo. Despertando o entendimento. Eles fabricavam tendas. Então Paulo se associou com eles quando eles vieram de Roma, foram expulsos por um imperador Cláudio, e eles foram ali, se encontraram em Corinto, ajudou muito Paulo na construção daquela igreja. Foram para a cidade de Éfeso. Ele cooperou na formatação do próprio Apolo, e eles juntaram ali com Paulo, eram cooperadores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem momento que aparece o nome do homem primeiro, depois a irmã se tornou mais destacada, e aí vem sempre o nome dela na frente. Mas tudo bem, não existe maior ou menor, mas o importante é que a unidade daquele casamento estava andando juntos, viu, irmã, olha aí, irmão Miqueias e Talita. Casal que estavam unidos no ministério, que estavam cooperando juntos, glória a Deus, que estavam apoiando o ministério do apóstolo em Corinto, em Éfeso. E Paulo manda uma recomendação para aquele casal. Eles são cooperadores em Cristo Jesus. Olha a cooperação que eles fizeram. Veja o versículo 4. Glória a Deus. Do capítulo 16. Irmãos, teve um momento que Paulo sofreu muitas perseguições. Irmão, a Bíblia diz lá em Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Esse casal, eles expuseram a vida dele como se naquela época a pessoa colocava, tinha uma espécie de um cepo, né, uma madeira, e aí ficava a guilhotina. Tá. É como se eles
eles serviram, eles cooperaram com Paulo, que chegaram ao ponto de expor a sua própria vida, e Paulo está agradecendo. Irmãos, é interessante, né? Essa questão da gratidão, viu, irmã Leia? Porque nós somos ingratos e esquecidos. A gente esquece logo o que alguém fez por nós. Mas esse não é o lado cristão. A gente sempre tem que se lembrar das coisas boas, agradecer as pessoas. E Paulo está agradecendo aquele casal, porque eles eram cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida deles, colocaram com o pescoço. Paulo está grato a Deus, não somente Paulo, mas as igrejas dos gentios, a qual eles cooperaram no sentido de formatar aquela igreja. O irmão esquece o nome da pessoa, mas não foi o caso aqui de Paulo. Paulo meditou e escreveu: aqueles que cooperaram, que trabalharam com ele. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é um exemplo para cada um de nós. Aqui é o engajamento de pessoas, de cooperadores, de pessoas simples, de pessoas que têm estudo, de pessoas que não têm estudo, de pessoas que têm uma cultura elevada, que são mas aqueles que não têm muito estudo, que não têm muito entendimento. Mas Deus usa as pessoas do jeito que elas são, glória a Deus. Deus vai aperfeiçoando, Deus vai valorizando as pessoas. Aqui nós temos uma mensagem que Deus valoriza cada pessoa é importante no reino de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Faça igual aquele hino: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você tem um valor. Muitas vezes nós se autodepreciamos, se auto-rebaixamos, mas você tem o seu devido valor. Glória a Deus. Então a igreja é uma vinha, um local de trabalho. A igreja é um local de serviço. A igreja é um local dos cooperadores. Glória a Deus. Mas irmãos, e como é que isso vai funcionar? É tanta gente, é muitas cabeças. Meu Deus do céu. Se um assunto trivial qualquer, se a gente for colocar numa pauta, menina, é tanta opinião. Não é não? É tanta opinião que ninguém sabe por onde começar. Porque um acha que é esse aqui, o outro acha que é aquele dali, o outro tem que ser assim, tem que ser assado. Meu Deus do céu. Ainda bem que Deus nos une em um só denominador comum. Quem é o nosso denominador comum, irmão? É Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus. Esse é o denominador comum da igreja, porque de opinião, cada um tem a sua. Como unir essas 26, aqui são 26 pessoas, 2 famílias, como unir em um só propósito, como interagir essas pessoas numa comunidade, numa igreja. Glória a Deus, esse é o grande desafio. Mas nessa passagem nós vamos encontrar o trabalhar, o cooperar, o servir, e nós vamos encontrar também algumas palavras vão trazer o perfil, as características de como a igreja deve se relacionar, os irmãos mutuamente, uns com os outros, até no meio familiar. Vejamos então, glória a Deus. Por exemplo, a partir do capítulo 16, que nós estamos no 16 de Romanos, louvado seja Deus. Meus irmãos, olha aí o versículo de número 7. Paulo vai citar esse casal aqui, Adrônico e a Júnia, que são meus parentes, são meus companheiros de prisão. Eles são distintos entre os apóstolos, foram antes de mim em Cristo. Mas veja a palavra. Então Paulo está falando aqui que a relação entre os irmãos eles eram amigos, companheiros. Eles estavam enfrentando os mesmos perseguições, os mesmos problemas. Então os companheiros, isso reflete. Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouco. Louvado seja Deus.
O versículo de número 14 diz: saúdo também, olha os nomes aí, ó, a Zícrito, Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com ele. Eram os irmãos. Viver como irmãos, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que teve um momento que o negócio, houve uma tempestade. Paulo tinha uma opinião, o Barnabé tinha outra opinião. Irmãos, eles chegaram até um para um lado e um para o outro. Mas depois o Paulo disse: tudo bem, porque a visão de Barnabé, qual era a visão de Barnabé? Vamos treinar jovens para a obra missionária. A visão de Paulo, ele tem que ficar aí, depois é que ele vai sair. Então Barnabé foi aquele discipulador, aquele irmão ali que estava ali junto. O jovem foi para a missão, desistiu, logo voltou. Tem pessoas assim, que eles se arriscam, eu vou na obra de Deus, mas não estão preparados. Voltaram. Posteriormente Paulo disse: chame a João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. João Marcos foi o escritor do livro do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos. Então ele foi útil. Apesar da sua primeira derrota, nem todo começo a pessoa acerta, mas doravante, com a ajuda de Barnabé foi instruindo, foi aperfeiçoando, foi aprimorando. Daqui a pouco o jovem alcançou maturidade e se viu-se como evangelista, como missionário de Deus, e escreveu o Evangelho segundo o Evangelho de